Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal, meu nome é Lincoln e hoje eu irei falar sobre um relatório que a XP Investimentos lançou na semana passada, referente às 30 ações que poderão pagar dividendos acima da taxa básica de juros em 2021. No dia 16/9, o Copom se reuniu e decidiu que a taxa básica de juros continuaria em 2%. Então a XP desenvolveu esse relatório mostrando aí essas 30 ações. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. A gente vai dar uma olhada em quais são essas ações. O título do relatório: Banco Central mantém 2% ao ano, a taxa Selic em 2% ao ano. Vejam quais ações pagam dividendos acima da taxa básica. Pessoal, o que são os dividendos? Os dividendos basicamente são os lucros que as empresas distribuem para os acionistas. Se aquele acionista tem alguma ação daquela empresa e aquela empresa decide que vai distribuir os dividendos, o acionista vai receber proporcionalmente à quantidade de ações que ele tem. Muitos investidores colocam parte do seu patrimônio em empresas pagadoras de dividendos porque, conforme o tempo vai passando, o ideal é que os investidores reinvistam esses dividendos. Então, ao longo do tempo, esse investimento tende a ser maior porque ele está reinvestindo os dividendos. Por isso que muitos investidores gostam de investir em ações boas pagadoras de dividendos. O relatório diz o seguinte: o Banco Central decidiu nessa quarta-feira manter a taxa Selic em 2% ao ano, em nova reunião do Copom. Depois de novos cortes seguidos, em um período de pouco mais de um ano, o órgão resolveu paralisar o movimento de queda. O Banco Central vinha reduzindo ali a taxa de juros, e aí nessa última reunião eles decidiram manter ali nos 2%. Aqui no relatório eles mostram um gráfico, pessoal, da queda da taxa Selic ao longo dos anos. Em 2016 a Selic estava em 14,25 e aí no decorrer dos anos ela foi caindo e atualmente a gente está no menor patamar histórico, né, em 2% ao ano. E o que acontece? 2% ao ano é muito pouco ali, não empata com a inflação. Se o investidor deixar o patrimônio dele somente ali no Tesouro Selic ou rendendo de acordo com o CDI, ele ao longo do tempo ele vai perder dinheiro. Então a ideia é que os investidores tirem o dinheiro do Tesouro Selic e invistam em ações, porque nessas ações que pagarão dividendos acima da taxa Selic. E quais são essas ações? A gente mostra aqui, que eles fizeram um relatório de 30 ações, mas a gente vai falar aqui das 10 primeiras. E um ponto importante, pessoal, é o dividend yield. O que é o dividend yield? Eles calculam o quanto aquela empresa vai pagar de dividendo para os seus acionistas baseado no dividend yield. E como que funciona o cálculo? O dividend yield ele soma nos últimos 12 meses a quantidade de quanto aquela empresa distribuiu para os acionistas e divide pelo valor atual da ação. Por exemplo, suponhamos que essa empresa SGT dividiu nos últimos 12 meses R$ 10 de dividendos para os acionistas. A gente pega os R$ 10 e divide pelo valor atual da ação. Suponhamos que esteja R$ 100. 10 dividido por 100 vai dar 0,1. E aí a gente, para descobrir o percentual, a gente vai multiplicar por 100. Então daria 10% ao ano. E isso é 5 vezes mais do que a taxa Selic. Então, para o investidor migrar do Tesouro Selic ou desses fundos DI para as ações, ele tem que entender também que isso é um movimento de risco, né? As ações são consideradas ativos de renda variável, ou seja, com o tempo ela oscila, diferente da renda fixa. Então, o investidor precisa ter essa noção, conhecer o perfil dele de risco e verificar se ele consegue ali aguentar uma certa volatilidade tendo o patrimônio dele investido em ações. Vamos falar aqui da ASGT. De acordo com a XP, em 2021 eles vão distribuir 9,9% de dividendo. E a ASGT é uma empresa do setor de energia. Tem em segundo lugar Santander. A XP prevê aí, de acordo com o relatório, 8,6%. Engie Brasil, outra empresa do setor energético aí,
8% de dividendo, Banco do Brasil, outra empresa do setor financeiro, 8%, Sanepar, que é uma empresa de saneamento básico, 7,6%, CCR, que é a empresa de concessão de estradas, 7,2%, a Vale, que é a empresa de mineração, 7,2%, Itaú Unibanco, outra empresa do setor financeiro, 7,1%, CTEP, a empresa de energia elétrica também, 7,1%, e aqui no top 10 aí, Bradesco, outra empresa do setor financeiro, 7%. E se você notou aqui, pessoal, entre as 10 primeiras ações ali, a gente tem basicamente energia elétrica, a grande maioria energia elétrica e empresas do setor financeiro. E aqui no relatório a XP explica o porquê que esses setores são os melhores, que são os melhores setores para se pagar dividendos, as empresas, né? As elétricas e bancos são setores que se destacam como bons pagadores de dividendos. O setor elétrico destaca-se como um dos principais pagadores de dividendos por definição, tendo em vista que se trata de um setor regulado com um certo grau de previsibilidade, ou seja, as empresas do setor elétrico, elas têm ali contratos com o governo de 20, 30, 40 anos, então eles têm uma certa previsibilidade e conforme os lucros vão entrando, geralmente eles distribuem para os acionistas. Por isso que empresas do setor elétrico são boas pagadoras de dividendos. E no outro parágrafo aqui eles explicam sobre os bancos. Os grandes bancos apresentam altos lucros e uma política que proporciona o pagamento de dividendos. O banco no Brasil geralmente sempre teve muito lucro. Por isso que investir em empresas do setor bancário é um ótimo negócio para quem aí quer receber dividendos. Esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, não, nada disso. Simplesmente a gente está analisando o relatório e verificando aqui as empresas que têm aí, de acordo com a XP, um grande potencial de pagar dividendos no ano que vem. Eu desenvolvi um e-book, pessoal, mostrando ali como a pessoa pode dar os primeiros passos para investir em ações. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo desse e-book, totalmente gratuito, e ali mostra ali, o guia definitivo de como investir em ações. Mostra ali alguns passos, os primeiros passos que o investidor iniciante precisa dar para começar a investir em ações. Eu queria que você escrevesse aí nos comentários quais ações que vocês têm, se vocês têm alguma ação dessa que paga dividendos. Eu tenho umas 12 ações que pagam dividendos, porque a minha meta investindo em ações é no longo prazo. Então eu reinvisto os dividendos que eu recebo. Então isso no longo prazo tem o potencial de multiplicar o meu patrimônio, beleza? Escreve aí nos comentários. E aí eu leio o comentário um por um e vou respondendo ali as perguntas de vocês, tá bom? Beleza? Por hoje é só. Obrigado aí, pessoal. Até mais.